O livro A Casa Velha, de Machado de Assis, capítulo 2. Antes de me despedir deles, fui ver a biblioteca. Era uma vasta sala dando para a chácara, por meio de 6 janelas de grade de ferro abertas de um só lado. Todo o lado oposto estava forrado de estantes pejadas de livros. Estes eram, pela maior parte, antigos e muitos em folhos. Livros de história, de política, de teologia, alguns de letras e filosofia, não raros em latim e italiano. Eu via-os, tirava e abria um ao outro, dizia alguma palavra, que o Félix, que ia comigo, ouvia com muito prazer, porque as minhas reflexões redundavam em elogio do pai, ao mesmo tempo que lhe davam de mim maior ideia. Essa ideia cresceu ainda, quando casualmente dei com os olhos na História Fiorentina de Varchi, edição de 1721. Confesso que nunca tinha lido esse livro, nem mesmo li mais tarde, mas um padre italiano que eu visitara no hospício de Jerusalém, na antiga Rua dos Barbonos, possuía a obra e falara-me da última página que, em alguns exemplares, faltava e tratava do modo descomunalmente sacrílego e brutal com que um dos farneses tratara o bispo de Fano. Será o exemplar truncado? Disse eu. Truncado? Repetiu Félix. Vamos ver. Continuei eu, correndo ao fim. Não, cá está. É o capítulo 16, a primeira versão. 16. Uma coisa indigna. In questione medesimo nec un caso. Não vale a pena ler, é imundo. Pus o livro no lugar, sem olhar para o Félix. Senti-o subjugado. Nem confesso este incidente que me envergonha, senão porque, além da resolução de dizer tudo, importa explicar o porquê que desde logo exerci naquela casa, e especialmente no espírito do moço. Creram-me naturalmente um sábio, tanto mais digno de admiração quanto que contava apenas 32 anos. A verdade é que era tão somente um homem lito e curioso. Entretanto, como era também discreto, deixei de manifestar um reparo que fez comigo acerca da promiscuidade de coisas religiosas e incrédulas. Alguns padres de igreja não longe de Voltaire e Rousseau, e aqui não havia afetar nada, porque os conhecia, não integralmente, mas no principal que eles deixaram. Quanto à parte que imediatamente me interessava, achei muitas coisas, opúsculos, jornais, livros, relatórios, massas de papéis rotulados e postos por ordem, em pequenas estantes e 2 grandes caixas que o Félix me disse estarem cheias de manuscritos. Havia ali 2 retratos, um do finado ex-ministro, outro de Pedro I. Conquanto a luz não fosse boa, achei que Félix parecia-se muito com o pai. Descontada a idade, porque o retrato era de 1829, quando o ex-ministro tinha 44 anos. A cabeça era altiva, o olhar inteligente, a boca voluptuosa. Foi a impressão que me deixou o retrato. Félix não tinha, porém, a primeira nem a última expressão. A semelhança restringia-se à configuração do rosto, ao corte e viveza dos olhos. Aqui está tudo, disse-me Félix. Aquela porta dá para uma saleta, onde poderá trabalhar quando quiser, se não preferir aqui mesmo. Já disse que saí de lá encantado e que os deixei igualmente encantados comigo. Comecei o meu trabalho de investigação 3 dias depois. Só então revelei a um senhor Queiroz, meu velho mestre, o projeto que tinha de escrever uma história do primeiro reinado, e revelei-lhe com o único fim de lhe contar as impressões que trouxera da Casa Velha, e confiar as minhas esperanças de algum achado de valor político. Monsenhor Queiroz abanou a cabeça desconsolado. Era um bom filho na igreja que me faz o que sou, menos a tendência política, apesar de que no tempo em que ele floresceu, muitos servidores da igreja também o eram do Estado. Não aprovou a ideia, mas não gastou tempo em tentar dissuadir-me. Conquanto, disse-me ele, você não prejudique a sua mãe, que é a igreja. O Estado é um padrasto. O meu cunhado e minha irmã, que sabiam do projeto, apenas contei o que se passara na casa velha. Ficaram contentes, e minha irmã pediu-me que a levasse lá alguma vez, para conhecer a casa e a família. Na quarta-feira comecei a pesquisa. Vi então que era mais fácil projetá-la, pedi-la e obtê-la que realmente executá-la. Quando me achei na biblioteca, no gabinete contíguo, com os livros e papéis à minha disposição, senti-me constrangido, sem saber por onde começasse.
Não era uma casa pública, arquivo ou biblioteca. Era um lugar onde, no que tocava os papéis e manuscritos, podia dar alguma coisa privada e doméstica. Para melhor haver-me, pedi ao Félix que me auxiliasse. Disse-lhe até com franqueza a causa do meu acanhamento. Ele respondeu polidamente que tudo estava em boas mãos, insistindo eu, consentiu em servir-me, palavras suas, de sacristão. Pedia, porém, licença naquele dia porque tinha de sair, e na seguinte semana, desde terça-feira até sábado, estaria na roga. Voltaria sábado à noite, e daí até o fim estavam as minhas ordens. Aceitei este convênio. Ocupei os primeiros dias na leitura de gazetas e opúsculos. Conheci alguns deles, outros não, e não eram estes os menos interessantes. Logo no dia seguinte, Félix acompanhou-me nesse trabalho, e daí em diante até seguir para a roga. Eu, em geral, chegava às 10 horas, conversava um pouco com a dona da casa, as sobrinhas e o coronel. O primo Eduardo retirara-se para São Paulo. Falávamos das coisas do dia e poucos minutos depois, nunca mais de meia hora, recolhia-me à biblioteca com o filho do ex-ministro. Às 2 horas em ponto era o jantar. No primeiro dia recusei, mas a dona da casa declarou-me que era a condição do obséquio prestado. Ou jantaria com eles, ou retirava minha licença. Tudo isso com tão boa cara que era impossível teimar a recusa. Jantava. Entre 3 e 4 horas descansava um pouco e depois continuava a trabalhar até anoitecer. Um dia, quando ainda o Félix estava na roga, Dona Antônia foi ter comigo com o pretexto de ver o meu trabalho, que lhe não interessava nada. Na véspera, ao jantar, disse-lhe que estimava muito ver as terras da Europa, especialmente França e Itália. E talvez ele fosse daí os meses. Dona Antônia, entrando na biblioteca logo depois de algumas palavras insignificantes, guiou a conversa para a viagem e acabou pedindo que persuadisse o filho a ir comigo. Eu, minha senhora. Não se admire do pedido, eu já reparei, apesar do pouco tempo, que Vossa Reverendíssima e eles gostam muito um do outro, e sei que se lhe disser isso com vontade, ele cede. Não creio que tenha mais força que sua mãe. Já lhe tem lembrado isso? Já, respondeu Dona Antônia com uma entonação demorada que exprimia longas instâncias sem efeitos. E logo depois, com um modo alegre: as mães como eu não podem com os filhos. O meu foi criado com muito amor e bastante fraqueza. Tenho-lhe pedido mais de uma vez. Ele recusa sempre, dizendo que não quer separar-se de mim. Mentira. A verdade é que ele não quer sair daqui. Não tem ambições, faz estudos incompletos, não lhe importa nada. Há uns parentes nossos em Portugal. Já lhe disse que fosse visitá-los, que eles desejavam vê-lo, e que fosse depois à Espanha e França e outros lugares. José Bonifácio lá esteve e contava coisas muito interessantes. Sabe o que ele me responde? Que tem medo do mar. Ou então repete que não quer separar-se de mim. E não acha que essa segunda razão é verdadeira? Dona Antônia olhou para o chão e disse com voz sumida: pode ser. Se é verdadeira, haveria um meio de conciliar tudo. Era ir em ambos ou eu com ambos, e para mim seria um imenso prazer. Eu? Pois então, eu? Deixar esta casa? Vossa Reverendíssima está caçoando. Daqui para a cova. Não fui quando era moça e agora estou velha e que hei de manter-me em folia. Ele sim que é rapaz. E precisa. Tive uma suspeita súbita. Minha senhora, dar-se-á que ele padeça de alguma moléstia aqui. Não, graças a Deus. Digo que precisa porque é rapaz e meu avô dizia que, para ser homem completo, eu preciso ver as coisas por lá. É só por isso. Não tem moléstia nenhuma. É um rapaz forte. Era impossível, pelo menos indelicado, tentar obter a razão secreta deste pedido. Se havia alguma, como me pareceu. Pus termo à conversação, dizendo que ia convidar o rapaz. Dona Antônia agradeceu-me, declarou que não me havia de arrepender do companheiro e fez grandes elogios do filho. Quis falar de outras coisas, ela, porém, teimava no assunto da viagem para familiarizarmos com a ideia e moralmente constranger-me a realizá-la. No dia seguinte voltou à biblioteca, mas com outro pretexto. Veio mostrar-me uma boceta de rapé que fora do marido e que era realmente uma perfeição. Não tive dúvida em dizer-lhe isto mesmo, e ela acabou pedindo-me que a aceitasse como lembrança do finado.
Aceitei-a constrangido. Falamos ainda da viagem, 2 palavras apenas e fiquei só. Não estava contente comigo. Tinha me deixado resvalar a uma promessa inconsiderada, cuja execução parecia complicar-se de circunstâncias estranhas e obscuras, provavelmente sérias. As instâncias de Dona Antônia, as razões dadas, as reticências e finalmente aquele mimo, sem outro motivo mais que cativar-me e obrigar-me, tudo isso dava para cismar. Na noite desse dia fui à casa do padre Mascarenhas para sondá-lo. Perguntei-lhe se havia alguma coisa do rapaz, se era peralta, se tinha irregularidades na vida. Mascarenhas não sabia nada. Até aqui suponho que é um modelo de sossego e seriedade, concluiu ele. Verdade seja que só vou lá aos domingos. Mas pelos domingos tiram-se os dias santos, repliquei rindo. Félix voltou da roga 2 dias depois, um sábado. No domingo não fui lá. Na segunda-feira falei-lhe da viagem que ia fazer e do desejo que tinha de o levar comigo. Respondeu que seria para ele um grande prazer se pudesse acompanhar-me, mas não podia. Teimei pedindo-lhe razões. Falei com tal interesse que ele, desconfiado, fitou meus olhos e disse: Foi mamãe que lhe pediu. Não diga que não, foi ela mesma. Tinha-lhe dito que intencionava ir à Europa daqui a alguns meses e ela então falou-me do senhor e das vezes que lhe tem aconselhado uma viagem, que admira. Félix conservou os olhos espetados em mim como se quisesse descer ao fundo da minha consciência. Ao cabo de alguns instantes respondeu secamente: Nada, não posso ir. Por quê? Aquilo teve um gesto quase imperceptível de orgulho molestado. Acho naturalmente esquisita a curiosidade de um estranho, mas, ou fosse da índole dele ou do meu caráter sacerdotal, vi desaparecer-lhe logo esse pequeno assomo. Félix sorriu e confessou que não podia separar-se da mãe. Eu, a rigor, não devia dizer mais nada, e encerrar-me no exame dos papéis, mas a maldita curiosidade picava-me de esporas, e ainda repliquei alguma coisa. Ponderei-lhe o sentimento era digno e justo, mas que tendo de viver com os homens. Devia começar por ver os homens, e não restringir-se à vida simples e emparedada da família. Demais, o contato de outras civilizações necessariamente nos daria têmpera ao espírito. Escutou calado, mas sem atenção fixa, e quando acabei, declarou ultimando tudo. Bem, pode ser que me resolva, veremos. Não vai já? Então depois falaremos disto, pode ser. E o seu trabalho? Está adiantado? Não insisti nem voltei ao assunto. Apesar da mãe que me falou algumas vezes dele, pareceu-me que o melhor de tudo era acelerar a conclusão do trabalho e despregar-me de uma intimidade que podia trazer complicações ou desgostos. As horas que então passei foram das melhores, regulares e tranquilas, ajustadas à minha índole quieta e eclesiástica. Chegava cedo, conversava alguns minutos e recolhia a minha biblioteca até a hora de jantar que não passava de às 2. O café e a grande varanda que ficava entre a sala de jantar e o terreiro das casuarinas, assim chamado por ter um lindo renque dessas árvores. E eu retirava-me antes do pôr do sol. Félix ajudava-me grande parte do tempo. Tinha todas as horas livres e quando não me ajudavam é porque saíra a caçar, ou estava lendo, ou teria ido à cidade, a passeio, ou a negócio de a passeio, ou a negócio de casa. Vai senão quando um dia, estando só na biblioteca, ouvi o rumor do lado de fora. Era a princípio um chiar de carro de bois, de que não fiz caso por já o ter ouvido de outras vezes. Devia ser um dos dons carros que traziam da Ronga para a casa velha, 1 ou 2 vezes por mês, fruta e legumes. Mas logo depois ouvi o outro rodar que me pareceu de sege, vozes trocadas e como que um encontrão de 2 veículos. Fui à janela, era isso mesmo. Uma sege que entrara depois do carro de bois. Foi a este momento em que ele, para lhe dar passagem, torceu o caminho. O boleeiro não pôde conter logo as bestas, nem o carro fugir a tempo. Mas não houve outra consequência, além da vozeria. Quando eu cheguei à janela já, o carro acabava de passar. E a sege galgou logo os poucos passos que a separavam da porta, que ficava justamente por baixo da minha janela.
Entretanto, não foi tão pouco o tempo em que eu não visse aparecer, entre as cortinas entreabertas da sede, a carinha alegre e ridente de uma moça que parecia mofar do perigo. Olhava, ria e falava para dentro da sede. Não lhe vi mais do que a cara e um pouco do pescoço, mas daí a nada. Parando a sede à porta, as duas cortinas de couro foram corridas para cada lado, e ela e outros desceram rapidamente e entraram na casa. Hão de ser visitas, pensei comigo. Voltei para o trabalho. Eram 11h30, perto de uma, entrou na biblioteca o filho de Dona Antônia. Vinha da praça, onde fora cedo para tratar de um negócio do tio-coronel. Estava singularmente alegre, expansivo, fazendo-me perguntas e não atendendo ou atendendo mal as respostas. Não me lembraria disto agora, nem nunca mais, se não se tivesse ligado aos acontecimentos próximos, como veremos. A prova de que não dei, então, grande importância ao estado de espírito dele é que daí a pouco quase não lhe respondia nada e continuava a ver os papéis. Folheava justamente o maço de cópias relativas à cisplatina e preferia o silêncio a qualquer assunto de conversa. Félix demorou-se pouco, saiu, mas tornou antes das 2 horas, e achou-me concluindo o trabalho do dia para acudir ao jantar. Daí a pouco estávamos na mesa. Era costume de Dona Antônia vir para a mesa acompanhando a irmã, a senhora idosa que achei na tribuna da capela, no primeiro dia em que ali foi. E assim o fez agora, com a diferença que outra senhora acompanhava também. Disseram-me que era amiga da família e chamava-se Mafalda. Logo que nos sentamos, Dona Antônia perguntou à hóspede: Onde está Lalau? Onde há de estar? Talvez brincando com o pavão. Mas não faz mal, sim, a Dona Antônia. Vamos jantando. Ela pode ser que nem tenha vontade de comer, antes de vir comer um pires de melado com farinha. A Sérgia chegou muito tarde? Perguntou Félix à hóspeda. Não, senhor, ainda esperou por nós. Seu irmão está bom? Está a minha cunhada que anda um pouco adoentada. Depois de crisipela que teve pelo Natal, nunca ficou boa de todo. Creio que disseram ainda outras coisas, mas não me interessando nada, nem a conversação, nem a hóspeda, que era uma pessoa vulgar, fiz o costume fazer em tais casos. Deixei-me estar comigo. Já tinha compreendido que a hóspede era uma das que chegaram na sede, que a outra devia ser a mocinha cuja cara vi entre as cortinas, e finalmente que alguma intimidade haveria tal gente e aquela casa, visto que contra a ordem severa desta, Lalau andava atrás do pavão, em vez de estar à mesa conosco. Mas em resumo, tudo isso era bem pouco para quem tinha na cabeça a história de um imperador. Lalau não se demorou muito. Chegou entre o primeiro e o segundo prato. Vinha um pouco esbaforida, voando-lhes os cabelos, que eram curtinhos e em cachos. E quando Dona Antônia lhe perguntou se não estava cansada de travessuras, Lalau ia responder alguma coisa, mas deu comigo e ficou calada. Dona Antônia, que reparou nisso, voltou-se para mim. Reverendíssimo, é preciso confessar essa pequena e dar-lhe uma penitência para ver se toma juízo. Olha que voltou há pouco e já anda naquele estado. Vem cá, Lalau. Lalau aproximou-se de Dona Antônia, que lhe compôs o cabeção do vestido. Depois foi sentar-se defronte de mim, ao pé da outra hóspede. Realmente era uma criatura adorável, espigadinha, não mais de 17 anos, dotada de um par de olhos como nunca mais vi outros, claros e vivos, rindo muito por eles quando não ria com a boca. Mas se o riso vinha juntamente de ambas as partes, então é certo que a fisionomia humana confirmava com a angélica. E toda a inocência e toda a alegria que há no céu pareciam falar por ela aos homens. Pode ser que isto pareça exagerado a uns e vago a outros, mas não acho do momento que o modo melhor de traduzir a sensação que essa menina produziu em mim. Contemplei alguns instantes com infinito prazer. Fiei e do caráter de padre para saborear toda a espiritualidade daquele rosto comprido e fresco, talhado com graça como o resto da pessoa. Não digo que todas as linhas fossem corretas, mas a alma corrigia tudo. Chamava-se Cláudia. Lalau era o nome doméstico. Não tendo pai nem mãe, vivia em casa de uma tia. Quase se pode dizer que nasceu na casa velha, onde os pais estiveram muito tempo como agregados e aonde ia passando dias e semanas. O pai, Romão Soares, exercia um ofício mecânico e antes pertencera à guarda de cavalaria da polícia. A mãe, Benedita Soares, era filha de um escrivão da Roga e, segundo me disse a própria Dona Antônia, foi uma das mais bonitas mulheres que ela conheceu desde o tempo do rei.
Lalau, se não nasceu ali, ali fora criada e tratada sempre, ela como a mãe, no mesmo pé de outras relações. Era menos segregada que hóspeda. Daí a intimidade desta mocinha que chegava a infringir a ordem austera da casa, não indo para a mesa com a dona dela. Lalau andava a própria sede de Dona Antônia, vivia do que esta lhe dava e não lhe dava pouco. Em compensação, amava sinceramente a casa e a família. Tendo ficado órfã desde 1831, Dona Antônia cuidou de lhe completar a educação. Sabia ler, escrever, cozer e bordar. Aprendi agora e fazia escrita e renda. Foi Dona Antônia que me deu essas notícias naquela mesma tarde ao café, acrescentando que achava bom casá-la quanto antes. Tinha a responsabilidade do seu destino e receava que lhe acontecesse o mesmo que com outra agregada, seduzida por um saltimbanco em 1835. Nisto a menina veio a nós olhando muito para mim. Estávamos na varanda. Vou confessá-la, disse-lhe eu, mas olhe lá se me nega algum pecado. Que pecado, meu Deus, cruz, eu não tenho pecado. E a Tônia que anda inventando essas coisas. E o pecado? E as travessuras? Perguntei-lhe. Olha, ainda hoje, quando estava quase a suceder um desastre na estrada, entre o carro depois e a sede em que a senhora vinha, a senhora, em vez de ficar séria e pensar em Deus, enfiou a cabeça por entre as cortinas para fora, rindo como uma criança. E ela não é senão criança, ponderou Dona Antônia. Lalá olhou espantada. Onde estava o senhor padre? Estava no céu, espiando? Ora, diga onde estava. Já disse, estava no céu. Adeus, diga onde estava. Lalá, que modos são esses? Respondeu Dona Antônia. A moça calou-se aborrecida. Eu é que fui em auxílio dela e contei-lhe que estava à janela da biblioteca quando ela chegara. Dona Antônia já sabia tudo, pois ali um acontecimento de nada, ou quase nada, era matéria de longas conversações. Não obstante, a mocinha referiu ainda o que se passara às suas sensações alegres. Confessou que não tinha medo de nada, e até que queria ver um desastre para compreender bem o que era. Como a conversação dela era a troncos, interrompeu-se para perguntar-me se era eu quem iria agora dizer missa lá em casa, em vez do padre Mascarenhas. Respondi-lhe que não, quis saber o que estava fazendo na biblioteca. Disse-me que fazia crivo. Ela pareceu gostar da resposta. Creio que achou entre os nossos espíritos algum ponto de contacto. A verdade é que no dia seguinte, vendo-me entrar e ir para a biblioteca, ali foi ter comigo, ansiosa de saber o que eu estava fazendo. Como lhe dissesse que examinava os papéis, ouviu-me atenta, pegou curiosa de algumas notas e dirigiu-me a várias perguntas, mas deixou logo tudo para contemplar a biblioteca, peça que raramente se abria. Conhecia os retratos, distinguia-os logo. Ainda assim parecia tomar gosto de vê-los, principalmente o do ex-ministro, quis saber se ela o conhecia. Respondeu-me que sim, que era um homem bonito, e fardado então parecia um rei. Seguiu-se um grande silêncio, durante o qual ela olhou para o retrato e eu para ela, e que se cobrou com esta frase, murmurada pela moça entre si e Deus. Muito parecido. Parecido com quem? Perguntei. Lalau estremeceu e olhou para mim envergonhada. Não era preciso mais. Adivinhei tudo. Infelizmente, tudo não era ainda tudo.